Salve galera do canal Rafa Melo, estamos de volta para mais um vídeo. Vocês já sabem, cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos e segue as redes sociais do canal Rafa Melo. Chego com muitas informações na noite desta sexta-feira. Amanhã tem outra final para o Mengão. Maracanã, 18 horas, quase 50 mil ingressos já foram vendidos. Tá quase nos 50 mil. Impressionante, né? O Flamengo vai colocar mais de 50 mil no Maracanã, num sábado de carnaval, que muita gente viaja, e com tempo chuvoso. Tá prometendo muita chuva, não só para amanhã, mas para esse carnaval, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Mas Flamengo é Flamengo, outro patamar. Daqui a pouco a gente vai falar desse jogo, porque tem muita informação. Já começo com uma boa notícia para quem vai na outra final, quarta-feira que vem, dia 26, é a quarta-feira de cinzas, hein, gente? Quem for ao Maracanã pode acompanhar um público recorde dos últimos anos. O Flamengo pode colocar 70 mil rubro-negros na noite de quarta-feira. E eu explico por quê. Dirigentes de Flamengo e Independiente del Valle se reuniram hoje, nesta terça-feira, em um hotel da Barra da Tijuca, e o Independiente abriu mão dos seus ingressos. Então o Flamengo ficará com a carga de 4 mil ingressos destinados à torcida visitante, que seriam aí do Independiente del Valle. Como o clube equatoriano abriu mão, o Flamengo, que já tinha uma carga de 60 mil ingressos, pode aí vender os outros 4 mil, né, do Independiente del Valle, então totalizando 69 mil ingressos à venda. Nós já temos aí 60 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Então nós poderemos ter aí 70 mil no Maraca nessa final. Flamengo empatou lá no Equador, 2-2, a arbitragem, enfim, errou. A gente já falou aqui de tudo. Vamos, bola pra frente, porque eu, você, todos nós acreditamos no título da Recopa Sul-Americana. Mas antes, temos aí um título da Taça Guanabara e a gente vai falar muito sobre isso. Mas eu quero aqui abrir esse vídeo com o mercado da bola. Eu ouvi muita gente falando sobre o lateral Guga do Atlético Mineiro. Lateral direito, disputou aí o pré-olímpico, classificou a seleção brasileira, disputou alguns jogos. O Guga, que não é segredo para ninguém, é rubro-negro, né? Desde os tempos aí em que atuava pelo Avaí, depois se transferiu para o Atlético Mineiro. Muita gente gosta do futebol do Guga, outros não gostam do futebol do Guga, é questão de opinião, né? Toda opinião tem que ser respeitada, mas o jornalista Gilmar Ferreira, do Extra, trouxe duas informações hoje. Uma a respeito do Rafinha Alcântara, filho do Mazinho, né, jogador do Barcelona, tem um longo contrato ainda com o clube espanhol, nós vamos já já falar de Rafinha, mas ele trouxe a informação de que o Flamengo acertou com representantes do Guga. Ou seja, entre Flamengo e Guga, tudo certo. Gente, com toda a responsabilidade do canal Rafa Melo, eu venho aqui no canal dizer o seguinte: entre Flamengo e Guga pode estar tudo certo. Agora, o Atlético Mineiro, na primeira pedida do Flamengo, o Clube Mineiro falou que não sai por menos de 5 milhões de euros. O lateral Guga. E, com muita apuração, liguei para 2 dirigentes do Flamengo, liguei para muitos amigos que eu tenho, setoristas do Galo, lá em Minas, e a gente tem muita amizade com jornalistas de todo o Brasil. E esses 2, eu não vou aqui revelar o nome, fazem a cobertura, o dia a dia do Atlético Mineiro. E a informação que me passaram foi a seguinte: Rafa, acho muito difícil o Atlético Mineiro liberar o Guga para o Flamengo, por 2 motivos. O Galo fez alguns investimentos e está precisando de grana. E o segundo motivo, que é o mais preocupante para aqueles torcedores que torcem pela contratação do Guga, é que o Sport está com negociações avançadas para contratar o lateral Patrick, do Atlético Mineiro.
Ou seja, se o Atlético Mineiro perder o Patrick para o Sport, aí é que não solta mesmo o Guga. E o Atlético Mineiro não aceita outro jogador do Flamengo envolvendo, falou-se até especulação, né? Especulou-se aí o nome do goleiro César, o Atlético tinha interesse no César, mas não avançou. E o Atlético não quer jogador, quer dinheiro. E colocou aí esse preço para soltar Guga ao Flamengo. 5 milhões de euros é o valor. Torcedor, vale a pena o Flamengo investir 5 milhões de euros no Guga? Um jogador que tem potencial, ainda não está pronto, na minha opinião, mas tem realmente potencial, se for bem trabalhado, né? Disputou aí o pré-olímpico, um jogador que alternou altos e baixos no Atlético Mineiro, né? Não teve uma situação regular, né? Disputando aí a temporada 2019, e eu quero saber a opinião do torcedor. Então, o que eu tenho para dizer para o torcedor é isso. Flamengo pode até ter acertado com os representantes do Guga. Informação do Gilmar Ferreira, do jornal Extra. Mas as informações que eu trago para o torcedor é que o Atlético não aceita liberar por menos de 5 milhões de euros. Se o Flamengo conseguir reduzir o que o Galo está pedindo, aí são outros 500, né? A verdade de hoje é mentira de amanhã. O futebol funciona desta maneira, muda de minuto a minuto. Então, por enquanto, hoje é muito difícil o Flamengo contratar Guga. O Flamengo voltou à carga pelo lateral do Atlético Mineiro porque tentava o Daniel Munhoz do Atlético Nacional, jovem jogador. Ele é um dos principais jogadores do Atlético Nacional, só que o clube colombiano pediu muito. E aí o Flamengo esfriou. A negociação está paralisada. Mas a gente sabe como é o futebol, né? O próprio Mister Jorge Jesus já falou nas coletivas, mais precisamente depois do Fla-Flu. Falou que estamos aguardando o último reforço para esse semestre. Esse reforço é um lateral direito. Então já deixa aí nos comentários. Sobre Rafinha Alcântara, o próprio Gilmar Ferreira trouxe essa informação que o nome do Rafinha ganhou força, né, no Flamengo para a próxima janela. Não é para agora, para a próxima janela. E o Rafinha, ele tem 27 anos, né? Ele está emprestado ao Celta, inclusive está jogando atualmente, apesar de ter um histórico de lesão muito grande, e o valor dele caiu assustadoramente. O valor dele era de 350 milhões de reais, hoje Rafinha custa 80 milhões de reais. Então, o Flamengo já se programa para o meio da temporada, né, a próxima janela de verão aqui do Brasil, e o Barcelona não vai dificultar a saída do Rafinha, porque é um jogador que não tem uma regularidade, se machuca muito. Aqui no Brasil, de repente, pode chegar e sobrar. Lembrando que a posição do Rafinha é uma posição aí que o Flamengo tem muitos jogadores, né? Posição ali de meia, marcador. E aí, torcedor? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa possível contratação do Flamengo. Pega o Rafinha, não pega? Olha aqui, o José Carlos Pérez, presidente do Santos, detonou o Flamengo. E eu quero aqui trazer para o torcedor rubro-negro o seguinte. Palavras de José Carlos Pérez, presidente do Santos, em entrevista hoje. Causa um desequilíbrio total. É uma política deles. Devem saber onde estão pisando. É controlar um reino de vaidade. São 3 jogadores do mesmo nível, na mesma posição. Imagina como gerenciar esses 3. E ele continuou falando, né? No caso do Santos, isso a gente nunca vai fazer, nunca vai acontecer no Santos, né? Pagar salário de 1 milhão é um risco, pagar salário de Europa. Aqui no Brasil estão praticando salário acima da Europa, declarou o dirigente José Carlos Pérez, presidente do Santos, em relação ao Flamengo. Presidente, um recadinho pro senhor. Faz o seu, porque o senhor não conseguiu ser campeão de nada no passado. E o Flamengo conseguiu ser campeão de quase tudo. Só faltou o Mundial. Mas Brasileiro e Libertadores nós levamos. Isso me parece um pouquinho de inveja, um pouquinho também de incompetência. Se o Flamengo paga salário de Europa é porque o Flamengo pode pagar. O Flamengo tem renda para isso, tem orçamento para isso. E o Flamengo pode ter 3, 4, 5 jogadores na mesma posição. Sabe qual é o nome disso, presidente? Elenco. O que o senhor não teve, por isso que o Sampaoli foi embora. Então, olha para o seu umbigo, tá? Ao invés de olhar para o quintal dos outros. Só um recadinho, tá bom? Um abraço aí, valeu, presidente.
Obrigado pela audiência. Eu sei que o senhor assiste aí os canais de youtuber dos outros times, né? Porque o senhor olha muito pro Flamengo, então só um recadinho aí que sirva de lição. Olha aqui, o Jornal AS da Espanha, um dos maiores jornais conceituados do mundo, né? Do mundo do futebol, rasgou elogios para o atacante Pedro. Disse o seguinte: suas condições e movimentos em campo se assemelham aos de Ibrahimovic. Olha o Jornal AS. E embora a comparação seja uma grande pressão para o atacante, Pedro não tem medo do desafio de igualar a figura do sueco e já trabalha para se tornar em um atacante de elite. O Jornal AS hoje trouxe lá o Pedro na capa. Menos de uma hora ele já tem 3 gols, quase um gol em 18 minutos. Pedro, que ainda não foi titular do Flamengo, saía do banco e nos 3 jogos em que participou, marcou gols. E eu falei aqui, antes do Pedro estrear pelo Flamengo, falei, o Pedro vai ser o grande jogador do Flamengo esse ano de 2019. É claro que eu não estou aqui desmerecendo os outros. Eu acho que o Bruno Henrique vai arrebentar de novo, como arrebentou em 2019. O Gabigol, a mesma coisa. Alguns jogadores vão se destacar. Eu acredito muito no potencial do Michael, né? Enfim, mas eu acho que o Pedro vai chamar a atenção. Aliás, o Pedro esteve no radar do Real Madrid, numa temporada em que ele arrebentou no Fluminense, mas ele teve uma lesão séria, o que impediu, né, de ir para a Europa. Ainda bem que ele está no Flamengo, e o Flamengo tem essa opção de comprá-lo no final do ano junto à Fiorentina. Torcedor, um grande abraço a todos. Amanhã, nosso próximo vídeo, a gente vai fazer aí um pré-jogo, é a pré-final, né? A final no Maraca vai acontecer 18 horas, horário de Brasília. Infelizmente ou felizmente, nós não temos é claro que infelizmente, né, pela questão aí dos torcedores off-Rio, né, que tinham que estar assistindo os jogos do Flamengo, né? Os torcedores aí assistiram a Supercopa, que passou aí para todo o Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense, e a Recopa, só aqueles que assinaram a DAZN. Mas o torcedor perde muito, né? O Flamengo está na posição, no seu direito, cobrando o que acha que merece da Rede Globo, mas respondendo a pergunta de muitos inscritos, tem gente me perguntando, é a pergunta que eu mais recebo, gente, nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp. Rafa, a Globo fechou o acordo, vai ter transmissão da Globo amanhã? Não, não vai ter transmissão da Globo até a gravação deste vídeo, sexta, 8 horas da noite, não tem acordo, não tem nada em relação à Globo. Por isso que eu não coloquei aqui nem no título, não coloquei nada de Globo no título, que é para não, o torcedor achar que tem alguma possibilidade, não tem nada. Valeu, torcedor. Grande abraço a todos. Bom carnaval, hein? Curta tranquilo, com segurança, camisinha e vamos com tudo. Saudações rubro-negras.